Amados de Deus, boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na 26ª lição que o nosso Senhor Jesus vai estar nos ensinando. Amém. E a mensagem ela está, amados irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 24. A mensagem ela vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Então, se você permanecer no caminho do Senhor Jesus e andar nos ensinamentos que Ele tem te ensinado todos os dias através do Evangelho, todos os dias você será como esta pessoa que firmou a sua casa, os seus pensamentos, o seu trabalho na verdadeira rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você jamais será abalado, por mais que venha dias ruins, dias bons, dias de tribulação, você vai sempre estar firme, porque você dedicou o seu coração a firmar nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Mas veja o que está escrito no versículo 26, a respeito da pessoa que não pratica as palavras e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. O que acontece com a pessoa que não anda segundo o que o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas anda segundo a carne? Vamos refletir nessa mensagem. Versículo 26 vai dizer assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então todos aqueles que entram na casa do Senhor, ele até ouve a palavra do Senhor, até diz amar ao Senhor, e busca a presença do Senhor, e diz que quer consertar-se com o Senhor. Mas depois de sair do templo, ele volta a fazer tudo o que fazia novamente. Amém? Então esta pessoa, ela vai voltar pior do que aquela primeira situação que ela estava. Ela vai voltar a se humilhar novamente debaixo das potentes mãos de Deus. E Deus vai ouvir tudo aquilo que ela tem para falar. Mas Deus vai dar os mesmos conselhos para que esta pessoa venha ouvir e praticar. Enquanto esta pessoa ouvir as palavras de Deus e os ensinamentos de nosso Deus e não praticar, nada vai acontecer. Ela sempre vai estar sofrendo, ela sempre vai estar passando por dificuldade nessa terra. O nosso Deus, ele quer uma coisa simples de nós, que nós venhamos a obedecer e andar nos seus estatutos para alcançarmos a salvação. Prova disso nós vamos ler agora Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O versículo 13, o título da mensagem diz assim:
ação de graças e exortação. Quando todos nós entramos na casa de Deus pela manhã, o homem de Deus, ele sempre está exortando ao povo a buscar a presença de Deus. E ensina o povo a como deve comportar-se diante de Deus, para que todos os dias nós venhamos descansar na presença de Deus com certeza. Se perecemos naquela noite ou não, seremos salvos. Amém? Então os ensinamentos que a gente aprende na igreja, no templo de Deus, Deus sempre está usando o teu servo para falar conosco, para nós endireitar os nossos passos, arrepender dos nossos pecados, se santificar mais. E essas palavras que nós vamos ler agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai falar exatamente isso. Porque em um culto você escuta o culto inteiro, o pastor clamando a Deus, exortando aos irmãos a permanecer na fé e viver a verdade que é Cristo Jesus. Vamos ler a mensagem para nós refletirmos, amém? A mensagem diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a única coisa que nosso Deus quer que nós façamos todos os dias é que nós venhamos buscar a face dele para nós alcançarmos a salvação. A mensagem ela diz assim, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Então Deus escolheu Deus escolheu você desde o princípio para a salvação. Deus não quer que nenhum de nós venhamos nos perder, amém? Então, Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glória a Deus. Então, o nosso Senhor Jesus, é por isso que o nosso Senhor Jesus ele vai estar falando em Mateus, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos maravilhosos que nosso Senhor Jesus está sempre nos ensinando, amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Pedimos o seu perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ó Deus. Quantas vezes nós erramos, nós buscamos ao Senhor pelas tuas infinitas misericórdias. Pai, somente o Senhor pode nos perdoar. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Purifica, Senhor, nossa alma, purifica, Senhor, o nosso coração. E que nesta noite, ó Pai, nós possamos ouvir a Tua voz. Queremos descansar no Senhor. Se nós acordarmos, ó Pai, glórias e glórias ao Senhor. Se nós não acordarmos, glórias e glórias ao Senhor. Todavia, Senhor, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. E assim como diz na palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, assim como o Senhor está dizendo, desde o princípio
o Senhor nos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É assim, ó Pai, que nós te buscamos, porque o Senhor é um Deus justo e verdadeiro. Amém, amém e amém.